Há um tempo atrás eu gravei um vídeo dando dicas de como esquecer alguém que você nunca namorou. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card. E, com o passar do tempo, eu venho recebendo mensagens ainda nesse vídeo de muitas pessoas se identificando e dizendo que faz sentido as coisas que eu disse. Eu fiquei muito feliz por isso e eu resolvi gravar agora um vídeo compartilhando com vocês alguns passos que eu acho interessante para que a gente faça depois de um término. Então serão 10 coisas que vocês precisam saber depois de um término. Oi gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Cá estou eu, mais uma vez, dando uma de cupido amoroso, tentando resolver os problemas sentimentais que todo mundo tem, não é mesmo? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo também. Eu quero dizer que não existe uma verdade absoluta. Eu cheguei à conclusão desses fatos conversando com a minha melhor amiga, Vanessa, e eu achei interessante compartilhar isso com vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta aqui pra mim o que você tá achando também e me siga nas redes sociais pra gente poder ficar um pouco mais pertinho. Então vamos à primeira coisa que você precisa saber depois de um término. Dar certo é um conceito. A gente tem a ilusão de acreditar que um relacionamento duradouro, que leva anos, seja casamento, namoro, foi um relacionamento que deu certo, mas existem muitas pessoas que estão casadas ou namorando há muito tempo debaixo de um verdadeiro inferno. Eu conheço casais onde as pessoas não são mais felizes, estão juntas por comodidade, por costume, ou até mesmo por questão financeira, Principalmente se tratando de um relacionamento heterossexual, onde existe, em alguns casos, a dependência financeira da mulher para com o homem. E eles não estão felizes, mas estão juntos há muito tempo. Isso não significa que está dando certo. Então vocês precisam entender que um relacionamento curto, que um relacionamento mais breve, pode sim dar certo no tempo que ele existir. A segunda dica é: a gente sabe que na maioria das vezes acontece um flashback depois dos términos, Isso é muito comum e não tem ninguém te julgando se você faz isso. Mas eu preciso que vocês entendam que esse negócio de ir e vir não significa porque a gente se ama demais, porque a gente gosta muito um do outro, ou porque o sexo é muito bom. Porque na maioria das vezes se trata só de apego, sabe? A gente tem medo do novo, a gente tem medo de recomeçar, a gente tem medo de entender que aquele ciclo se encerrou. Mas a gente precisa aceitar isso. Então esse negócio de ficar indo e voltando não é algo bom e nem vai fazer bem pra você e pra outra pessoa. E uma outra dica é: solidão não é saudade. Quando a gente termina um relacionamento, por mais doloroso que tenha sido esse término, porque o término de um relacionamento nunca é bom, independente do motivo que você tenha, sempre gera um desgaste e é bem difícil, a gente acaba, com o tempo, acreditando que a gente está sentindo saudade. Mesmo você tendo todos os motivos para estar distante daquela pessoa, você acha que está com saudade, você se pega pensando, nossa, que saudade, e aí você vai criando coisas, porque a gente teve momentos também bons, a gente viveu coisas legais, e eu não desconsidero essas coisas, mas a gente precisa entender o que é solidão e o que é saudade, porque quando a gente está na solidão, a gente enxerga o que a gente quer enxergar. E uma outra coisa que todo mundo fala no fim de todo relacionamento é que tudo passa. E quando a gente tá no fim do relacionamento, na fossa, sofrendo muito, ouvindo Adele, cortando os pulsos, a gente não acredita que esse negócio vai passar. E vem alguém que já passou por essa experiência de um término e te fala, não fica assim, isso vai passar. E parece uma utopia, parece mentira, porque a gente tá tão imerso na dor que a gente não consegue ver fim para aquilo ali. Mas eu posso te garantir, passa. E passa muito. E depois que isso passa, a gente consegue ressignificar, olhar para aquela situação de uma maneira diferente, olhar para aquela pessoa de uma maneira diferente. Mas acredite, passa mesmo, não é clichê. E uma coisa que eu já falei em alguns vídeos, eu volto a falar sobre isso. Quando você luta contra uma coisa, você se aproxima dessa coisa. Então, quando você tá num fim de relacionamento, você faz tudo pra esquecer o outro, tipo, eu vou sair porque eu quero esquecer fulano, eu vou transar com não sei quem porque eu quero esquecer fulano, eu vou beijar na boca porque eu quero esquecer fulano, você tá fazendo pelo fulano. Isso não vai te fazer esquecê-lo, vai te aproximar muito mais dele. Pra você desapegar de uma coisa, você precisa focar em uma outra coisa, porque na medida que você vai se aproximando dessa coisa aqui, que é o seu foco, que muitas vezes é só ficar bem, automaticamente você fica distante daquele sentimento de dor. Então pare de se iludir achando que fazer as coisas para esquecer alguém faz com que você esqueça, isso só te aproxima. No fim de um relacionamento, a gente sempre fica tentando buscar quem é o culpado, A gente procura o culpado, não, eu terminei porque ele fez isso e aquilo outro, ou não, ele terminou porque eu fiz isso e aquilo outro, mas a gente precisa entender que um relacionamento ele é composto por 2 ou mais pessoas. Então não existe um culpado pelo término. Por mais que uma pessoa tenha sido causador desse término, ou tenha tido a iniciativa do término, o motivo envolve toda a história que vocês dois viveram.
Então não tem um culpado, porque do mesmo jeito que a outra pessoa poderia não ter feito tal coisa que gerou o término, você poderia também ter se imposto de um outro jeito, você poderia também ter feito uma abordagem que desse outro caminho para isso. Então não se culpe, mas também não culpe o outro como o único responsável pelo fim daquela relação. E uma outra coisa que eu também quero falar a respeito de términos, quando você começa a se abrir e tenta viver coisas com outras pessoas, porque afinal de contas a gente precisa também, né, dessas demandas afetivas, e quando você não está completamente curado daquele mal que você sofreu no outro relacionamento, você acaba trazendo essa dor para essa nova relação. E aí vale pensar se é justo trazer todos esses traumas e agir como se essa nova pessoa fosse responsável por curar uma coisa que você não conseguiu curar sozinha. Porque eu acredito que exista um tempo, né, para o luto, existe um tempo para a dor. E não é justo com a gente, nem com o outro, enfiar outra pessoa nesse nosso processo e machucar essa pessoa também. Porque você vai acumulando machucados e isso vai só te fazer muito pior. Algo que acontece muito nos términos é a dificuldade que a gente tem de assimilar a realidade. Sabe? Sempre gera aquela expectativa de que, mas e se em algum momento a gente voltar? E as pessoas que acompanharam essa relação e gostavam de vocês juntos, né, de você e da outra pessoa, sempre dá aquele conselho, não, é um tempo que ele tá precisando mesmo, sabe? Deixa ela um pouquinho quieta, porque daqui a pouco vocês podem conversar e reatar essa relação. Mas assim, eu não acredito que seja saudável a gente ficar com essa ideia que a gente pode voltar, porque pode não voltar. É muito mais comum pessoas se separarem do que ficarem juntas para sempre. E por que a gente acredita, depois de um término, que a gente pode voltar, ou que a gente vai voltar? Eu já passei por situações, né, de término aonde eu não me abria para outras pessoas, porque mesmo não tendo nenhuma perspectiva de volta, eu acreditava numa mudança remota onde as coisas pudessem acabar unindo a gente novamente, e isso me travava, me impedia de viver coisas novas e bonitas, porque eu tinha um fiozinho de esperança que aquela relação podia se retomar. Então assim, vamos assimilar sempre a realidade. Tipo, qual é a condição que tem de voltar? Não tem, então segue. Porque se tiver que voltar, vai voltar independente de onde você esteja. Se você estiver com outra pessoa, volta. Então para de acreditar que ficar aberto e livre é motivo para que a outra pessoa volte, porque a gente não tem garantia disso. Tem muita gente que acaba não terminando, né, os relacionamentos ou se impondo nesse término porque tem medo da dor. Então a pessoa fica passiva nesse relacionamento e deixa que a outra decida tudo. E o medo da dor não pode te paralisar. O medo da dor não pode tirar o seu protagonismo nessa relação. Porque, como eu disse, assim como não existe um só culpado, não existe um só responsável. Então você tem que tomar as iniciativas que sejam saudáveis para você e para essa relação, porque tem isso, né? Como eu tinha dito no início do vídeo, tem um medo do novo, gera toda essa expectativa de como é que vai ser a minha vida agora. Eu estava acostumado a fazer coisas com a pessoa, e a gente acaba não conseguindo dar um próximo passo com medo do que vai acontecer depois do término. Então, assim, só vai. Esse vídeo está acabando, eu vou dar a última dica, mas eu só quero reafirmar aqui, ó, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, comenta pra mim aqui o que você tá achando. Se você quiser compartilhar comigo suas experiências de término, eu também vou adorar saber. E a última e não mais preciosa dica é: você vai amar de novo. Por mais doloroso que tenha sido o término, ou esteja sendo, caso você ainda esteja passando por isso, você vai amar de novo. A única certeza que a gente tem na vida é da impermanência. Como eu disse, é muito mais comum as coisas acabarem do que elas ficarem pra sempre. Então não se culpa, não tenha medo, se joga, respeite seu tempo, respeite também o tempo do outro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, ver os vídeos anteriores também, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.